Tornou-se muito habitual a comparação entre a atual pandemia da Covid-19 e outras epidemias ou pestes do passado, como por exemplo a peste bubônica, também conhecida como peste negra, que assolou a Europa, matando entre 30% e 60% de toda a sua população no século XIV, ou a gripe espanhola, que dizimou entre 40 e 50 milhões de pessoas no começo do século XX. Essas comparações até se justificam em alguma medida, mas elas só podem ser feitas com muita cautela. Isso porque a pandemia atual ela tem vários elementos inéditos, e é sobre isso que nós vamos comentar hoje aqui no Geografias Fluente. Nunca na história da humanidade uma epidemia ou pandemia se difundiu de forma tão rápida e foi tão abrangente a ponto de podermos usar de fato o adjetivo global como a pandemia atual. Outra diferença também significativa em relação aos eventos anteriores é quanto à veiculação de notícias, de informações em relação à pandemia de forma praticamente simultânea. Isso, por um lado, promove uma consciência mais ampliada do que está acontecendo, inclusive da gravidade do que está acontecendo, mas por outro lado também tem um efeito adverso, que é a difusão, o espalhamento de fake news, promovendo a desinformação. A causa disso tudo é um fenômeno chamado globalização, cuja denominação se tornou um daqueles termos que, de tão batidos, de tão amplamente utilizados no senso comum, no cotidiano, pelos meios de comunicação de massa, se tornou polissêmico e perdeu a sua validade explicativa. Mas o que será que é a globalização? Bom, a globalização é basicamente um processo de integração do mundo possibilitado pelo avanço do capitalismo, desde as grandes navegações, mas, sobretudo, a partir do fim da Guerra Fria, nas últimas 3 décadas. Essa integração ela está diretamente relacionada com o desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação, os quais são capazes de promover um processo chamado pelo geógrafo britânico radicado nos Estados Unidos, David Harvey, de compressão espaço-temporal. O que seria isso? É uma redução relativa do mundo. Claro, o mundo não está diminuindo, ele tem o mesmo tamanho que tinha há 1000, 2000 ou 10 mil anos atrás. Mas o fato é que as distâncias relativas entre os lugares foram encurtadas por conta das possibilidades de deslocamento mais rápido entre diferentes pontos do nosso planeta. Pela primeira vez na história da humanidade, o mundo realmente funciona como uma totalidade, como diria o Milton Santos. É a primeira vez que nós temos uma história humana acontecendo de forma integrada e não histórias que aconteciam de forma isolada umas em relação às outras, como no passado. Uma das principais características da globalização é justamente a intensificação, o aumento dos fluxos de todos os tipos pelo mundo. Tanto os fluxos imateriais, como fluxos de dados, de informações, como as notícias, por exemplo, quanto fluxos materiais, como os de mercadorias e de pessoas, de seres humanos. Prova disso é que o primeiro caso de Covid-19 foi registrado na China em dezembro de 2019 e pouco mais de 2 meses depois já havia sido registrado também um caso no Brasil, do outro lado do mundo, em função da circulação de pessoas pelo planeta. É claro que a velocidade e o impacto efetivo da pandemia em diferentes lugares, em diferentes países, tem muito a ver com a capacidade de organização da sociedade e principalmente dos governos para contê-la ou ampliá-la. Eu gosto muito de comparar a pandemia a uma catástrofe natural, como por exemplo um tsunami, um terremoto ou um furacão. Vou dar um exemplo disso. Um terremoto de 7 graus de magnitude na escala Richter abalou o Haiti no ano de 2010, tendo provocado cerca de 300 mil mortes. O terremoto devastou o país e provocou um grande fluxo, inclusive, de refugiados, parte dos quais vieram buscar abrigo aqui no Brasil. Pouco tempo depois, em 2011, um outro terremoto de magnitude ainda maior, 9 graus na escala Richter, ocorre no Japão, sendo sucedido de um grande tsunami. E o saldo de mortes, incrivelmente, é de apenas 18 mil pessoas. Ou seja, eventos semelhantes, catástrofes naturais, com poder de destruição semelhantes, têm efeitos reais muito distintos ao se abaterem em diferentes sociedades, em diferentes países. E isso explica por que o Brasil teve até agora mais de 542 mil mortes, segundo dados da OMS, e a China, que tem mais de 6 vezes a nossa população, teve apenas 5.000
1.600 mortes até o momento. É impressionante, não é? E aí, você curtiu o vídeo? Foi útil para você? Então curte aí, se inscreve no nosso canal e compartilha com seus amigos. Valeu!